Em Erechim, podemos dizer que andamos na linha de crescimento e desenvolvimento. São inúmeras vagas de trabalho em aberto esperando o candidato qualificado para a vaga. Convidamos a recrutadora e psicóloga Nadine Piloto Fabiani para falar quais habilidades são fundamentais para você conseguir aquela tão sonhada vaga de trabalho. Acompanhe. Mês de janeiro sempre é um mês em que as pessoas dão uma parada para descansar, mas também para tomar algumas decisões que impactam na sua vida durante o ano. E às vezes a troca de emprego, a busca por um curso profissionalizante faz toda a diferença no restante do ano, aliás, no ano que está começando e que tem tudo para acontecer. As decisões tomadas nesse primeiro mês do ano, elas impactam muito o nosso futuro daqui para frente. E para falar um pouquinho sobre essa parte de buscar uma nova colocação, se profissionalizar, entender um pouquinho desse mercado de trabalho e as novas habilidades que cada vez mais a gente vê se desenvolvendo, nós convidamos a recrutadora, psicóloga também, Nadine Piloto Fabiani, que ela vai nos dar algumas dicas de como a gente deve se posicionar caso queira mudar de trabalho, buscar uma outra qualificação, enfim, crescer profissionalmente. Bem-vinda, Nadine. Muito obrigada, Sandra, pelo convite. E vamos falar sobre esse tema tão importante para todo mundo, né? É verdade. Por mais que a gente fale muito desse assunto de mercado de trabalho, de competências, todo dia ele vem se renovando. A impressão que a gente tem que profissões novas, elas surgem muito rapidamente, a gente tem que estar preparado para poder se inserir numa delas e ter uma renda melhor. Com certeza, né? Há muitos especialistas, até eu me incluo nisso, eu trabalho com recrutamento e seleção já há mais de 20 anos e a gente se surpreendeu com esse início de ano, né? Nós acreditamos que em virtude de questões de governo, sempre a troca, ela gera um pouco de receio de como vai ser o próximo ano, mas nós iniciamos janeiro com muitas oportunidades em aberto, muitos candidatos buscando recolocação, com muitos olhares diferentes do processo de recrutamento e seleção que mudou, né? Hoje não se recruta da forma como se recrutava há 5, 10, 15 anos atrás. E realmente nós temos na nossa região muitas oportunidades, muitas vagas em aberto, muitas pessoas também buscando se colocar, se recolocar, melhorar a sua questão salarial, melhorar as suas questões comportamentais, se desenvolvendo. Em contrapartida, nós temos também pessoas que simplesmente querem uma oportunidade, né, mas não fazem nada para buscar uma melhor oportunidade. Então, a gente tem hoje uma clareza e um olhar dos dois lados. O lado da empresa, que a maioria das empresas, se nós olharmos para a nossa região, estão com vaga em aberto. Agências de emprego pedindo, por favor, precisamos de pessoas. Sim. O Cine, cada vez mais com vagas em aberto também. Em contrapartida, uma leva de profissionais que também buscam se recolocar. Pois é, e nessa busca incessante por um novo trabalho e as empresas por necessitar de profissionais, o que se olha lá no currículo do profissional para determinada vaga? O mais importante hoje, e eu costumo falar assim, que é uma dica de ouro mesmo, que hoje a gente leva muito em consideração o que está no currículo, né? Mas não o que está no currículo somente tecnicamente falando. O que está no currículo desde o capricho de fazer um bom currículo, né? Há alguns anos atrás, nós orientávamos as pessoas a fazer o currículo bem simples, uma folhinha, bem básico, sem nada colorido, sem foto. E hoje nós temos recursos totalmente gratuitos que montam um currículo muito interessante. Hoje o currículo é a tua porta de entrada, então um currículo bem feito, um currículo assim focado na tua área, dependendo da tua área, usar uma cor da área, colocar uma imagem bonita tua, né? Não qualquer foto, mas uma foto que mostra quem você é. Uma foto profissional. Uma foto profissional, com certeza. Pode ser uma selfie de celular? Pode, tá tudo bem, desde que você não faça um bocão, desde que você não tire os homens, principalmente sem a parte de cima, enfim. Então, qualquer tipo de foto vale desde que ela te remeta para aquilo que você quer mostrar. Mas o currículo bem escrito, bem organizado, iniciando sempre pela tua último trabalho
e assim, consequentemente, a gente coloca os 3, 4 últimos trabalhos, né? Não é necessário colocar aquele monte de informação, documento não se coloca no currículo, você coloca o título, não se usa mais currículo vitae, se usa o título, teu nome, não vai capa em currículo, né? Então, assim, a gente tem hoje no Office mesmo, alguns templates maravilhosos, tem o Canva também, né, que tem pronto, fácil de usar, o próprio Word, se você for lá no Word e olhar em modelos, traz modelos muito bons de cartas de apresentação de currículo. Então, quando às vezes a gente diz assim, mas eu não sei fazer, eu não tenho essa formação, não precisa de formação. Precisa de vontade e tempo de sentar e escrever um bom currículo. É claro que só um currículo, ele não te coloca num processo. Ele é a porta de entrada, porque às vezes, né, Sandra, a gente recebe 10 currículos ali em poucos minutos. E a gente vai olhar para qual? Aquele que nos chama mais atenção. Com certeza, né? É assim. E daí, é assim. E aí a gente chama essas pessoas que nos chamaram mais atenção para uma entrevista. Né? A entrevista é a oportunidade maravilhosa que tu tens enquanto candidato de mostrar a tua melhor parte. Eu costumo falar, né, para todos que a entrevista é um momento importante e que ele exige alguns cuidados. Você ir com uma boa apresentação, você chegar no horário, você tentar falar bem, jamais falar mal do teu trabalho anterior, jamais fazer comentários sobre pessoas que tu teve contato e que, por mais que não te fizeram bem, vira a página e fala de ti, né? Então, uma boa entrevista, ela te coloca muito acima. E o que o recrutador hoje olha? A gente não busca o melhor candidato. A gente busca um candidato bom, qualificado, mas que tenha aquelas características que eu preciso naquele momento. Porque o que acontece? A gente recebe, eu tenho recebido muitos currículos de níveis mais executivos, gerenciais, em processo de recolocação, né? E que às vezes eu não posso incluir esses profissionais numa seleção mais simples que eu tenho. Sim. Por quê? Porque a pretensão é muito alta, porque a pessoa já está muito no nível de gestão e não tão de operação. Então a gente também leva em consideração aquele profissional que ele vai fechar com aquilo que eu preciso naquele momento naquela empresa. E que pode ser completamente diferente do que uma outra empresa. Por exemplo, eu vou recrutar tal profissional e aquele perfil vai me interessar para a empresa A, mas quem sabe aquele perfil não vai me interessar para a empresa B. E está tudo bem, a gente olha para a pessoa. Eu falava ontem, numa seleção que eu conduzi, que o bom recrutamento é quando ele é bom para os dois lados. Sim. Ele tem que ser bom para a empresa, a gente tem que encontrar alguém realmente que vai agregar na equipe que eu já tenho, por isso que é importante também a gente olhar para as pessoas que estão na empresa. Eu não posso recrutar uma estrela que não vai bater, não vai fechar com as pessoas que eu já tenho, porque eu crio um problema. E o bom recrutamento, ele tem que ser bom para quem está sendo recrutado. Tem que ser bom para a pessoa. Tem que ser vantajoso para a pessoa estar. E aí, obviamente, se fica bom para os dois lados, a chance de erro, ela é muito pequena. Hoje a gente vive a era das redes sociais. Tudo o que acontece na vida de determinadas pessoas está nas redes sociais, desde o acordar até o dormir. Na hora da seleção, é observado as redes sociais? É observado, é observado. É observado. Tem uma dica já, Dica de ouro, né? Essa sim. Olha só, não quer dizer que você não possa postar treino ok, academia ok, café da manhã ok. Sim. Não, a gente não é assim também, eu costumo falar, nós não somos tão assim, nós temos vida também, né? Então a gente não vai levar tão em consideração. Agora, um profissional que está num processo de recolocação, tá? E que só posta coisas, por exemplo, que entra em qualquer discussão, que briga por qualquer coisa, que se expõe em demasia, que o tempo todo só posta festa, bebida, balada, que nunca aparece nada assim da sua condição profissional, que a impressão que dá é que a pessoa só está na festa, só está de férias, né? Então, isso nos preocupa. Agora é um período que, quando eu olho para uma rede social de um candidato, nesse período de dezembro a fevereiro, eu tenho que ter bom senso, que as pessoas estão de férias. Então, se a pessoa postar alguma coisa, eu acho que aí entra a questão de nós, enquanto psicólogos, a gente precisa estar aberto.
A gente não pode condenar alguém que postou lá uma foto lá na praia. Tomando uma cervejinha. Tá tudo bem, a pessoa tá de férias. Agora, se a pessoa só posta isso, se ela só se expõe em relação a isso, se ela entra em discussões e brigas o tempo todo por todas as questões, seja A ou seja B, enfim, realmente a gente levamos em consideração, tá? Uhum. A nossa roupa, hoje ela define uma vaga de trabalho, a forma com que a gente se apresenta também diz alguma coisa na hora de procurar um emprego? Ela fala muito, Sandra, fala muito, tá? A gente costuma falar que a nossa roupa é a nossa linguagem, a nossa comunicação não verbal. No momento que cada uma de nós tem um estilo, né? Você tem o teu estilo de vestimenta, eu tenho o meu estilo, e esse estilo nos representa comportamentalmente, né? Sim. Tanto que hoje nós temos profissionais da moda que fazem um desenho do teu estilo para te propor melhores roupas, cores, enfim. Então, a roupa não precisa ser de marca, não precisa ser uma roupa da moda, tem que ser uma roupa que tu te sinta bem, que vista bem para ti e que não vai te expor muito. Por exemplo, né? Por muito tempo a gente entendeu que uma roupa formal era terno e gravata. Para as mulheres, né, era um taierzinho, né, uma camisa. Hoje nós estamos formais sem estar de taier, né? Homens hoje podem ser formais com uma calça jeans. Porém, você não vai usar uma calça jeans toda rasgada para ir numa entrevista de chinelo que tá quente, né? Você vai colocar um tênisinho, você não vai colocar uma regata. Hoje está muito quente, mas se eu receber alguém numa empresa de regata, vai me soar um pouco estranho, né? Então, esse cuidado do bom senso, não precisa sair comprar uma roupa para ir para uma entrevista, mas você também não precisa ir desleixado. E o contrário também, você está indo para uma entrevista, não para um evento, para uma festa. Cuidar na maquiagem. Cuidar na maquiagem, cuidar com os excessos também, né? Ajuda bastante. E um outro detalhe que eu acho bem importante compartilhar, tenta observar aonde é a entrevista, como é esse local. Há um tempo atrás eu estava fazendo uma seleção para uma loja, né, daqui que vende material esportivo, né? E duas candidatas foram de tênis, uma leg, uma camisetinha, foram muito adequadas para aquilo que é a proposta. Claro. E uma outra candidata que eu gostei muito dela, ela foi extremamente alinhada, né? E aí, bom, primeira pergunta que eu fiz para ela, esse é o teu estilo? Você geralmente se veste assim, de salto, uma blusinha mais alinhadinha? É assim meu estilo. Eu não imaginei ela vendendo bola, chuteira, tênis, leg. Tu entende? Então, assim, eu não desqualifiquei ela. Tanto que eu indiquei ela para uma outra oportunidade mais executiva, mais administrativa. E as duas meninas que foram mais informais, mas fecharam mais com a proposta da vaga, uma delas eu acabei indicando. Então, esse bom senso a gente tem com o candidato. Né? Agora que é quente, os candidatos ficam nervosos, vai suar um pouquinho, tá tudo bem. Às vezes eles ficam constrangidos, né? Que marca a camiseta, que, enfim, tá tudo certo. Isso não tira o brilho de ninguém. Sim. Agora, chegar atrasado, tira o brilho. Vai contar. Você não conseguiu falar sobre você, quando a gente pergunta, fala um pouco de ti, você não consegue, tira o brilho. Você não tem a menor condição de executar aquela atividade por falta de conhecimento, bom, vai te tirar o brilho. Muitos detalhezinhos que fazem a diferença, né? Não é só o papel bonitinho. Não é só o papel. Mas percebe, assim, que são detalhes, né, Sandra, que são tão simples. E que nos enriquecem de certa forma, né? Porque tem profissões que me permitem usar um cabelo diferente, uma maquiagem mais chamativa, uma unha enorme. Claro, tem aquela profissão, por exemplo, as profissões ligadas à moda, isso vai te identificar com o que tu está fazendo. Vai, com certeza. Agora, uma pessoa que trabalha numa função extremamente executiva não vai combinar, isso é bem importante mesmo frisar. E são coisas, são detalhes, mulheres, a gente gosta de estar com a unha bem feita, né? Sim. Nós gostamos, nós duas gostamos. Vamos imaginar que eu vou fazer uma seleção para uma profissional que trabalha numa indústria de alimentos, não pode usar esmalte. Não pode usar uma unha mais comprida. Então, eu preciso perguntar para a pessoa, inclusive, você se importa de não pintar mais a unha? Você se importa de não usar mais maquiagem? Você se importa de não usar brinco? Para os homens, inclusive. Ai, não, Nadine, eu me importo.
Isso não desqualifica, mas eu preciso dizer para ela, olha, aqui você não vai poder usar. Sim, ela tem que né? estar ciente. Ela tem que estar ciente, por isso que eu falo. Esse é o bom recrutamento, quando é bom para os dois lados. É como um ambiente de trabalho. Eu gosto de um ambiente de trabalho mais tranquilo. De repente você recruta a pessoa para um movimento do dia inteiro. Não, ela não vai se sentir bem. Para o emocional dela não vai fazer bem. Não vai fazer bem. Hoje a gente precisa dominar um outro idioma? Para algumas vagas é muito importante. Sim. Tem algumas vagas, assim, a área, por exemplo, assim, de exportação e importação, a área de comércio exterior, ela cresceu bastante na nossa região. Profissionais de marketing, eles são muito bem hoje cotados na nossa região. E para essas áreas, uma segunda língua, ela é bem importante. Ela é bem importante. Para cargos mais estratégicos. Obviamente, se tu tens uma segunda língua, você vai estar à frente em muitas situações. O mercado de trabalho ele passou por uma transformação muito grande aí durante a pandemia. Algumas pessoas foram para o home office, se adaptaram muito bem a essa realidade, tanto que tem dificuldade hoje de voltar para a empresa. Algumas pessoas em casa adoeceram, precisaram voltar para a empresa. Como é que tem sido também recrutar pessoas sabendo que de repente a gente pode voltar para um sistema antigo ou um sistema mais moderno ainda? Algumas empresas que se adaptaram muito bem ao home office, né? Sim. Empresas na área de informática, sistema, empresas que trabalham muito com vendas por telefone se adaptaram muito bem, tanto que algumas seguem em home office, né? Quem não se adaptou somos nós brasileiros. Nós não somos acostumados a não ter um horário, a não ter algumas regras. Nós não somos acostumados a nos vestirmos para o trabalho trabalhando em casa. Então a gente percebeu muita dificuldade. Eu conduzo algumas empresas que ainda têm um home office e a gente brincava, né? Aquela brincadeira que tem um tom, um fundo, né, gente? Hoje todo mundo assim com a vestimenta da empresa, sem pijama, porque a gente vai chamar todo mundo para uma videochamada, a gente vai enxergar todo mundo, tem uma reunião, porque senão as pessoas passavam o dia em casa muito à vontade. E dizer para ti assim, que é a mesma coisa, o rendimento é o mesmo, não, Sandra, não é o mesmo. O rendimento é o mesmo quando a gente se veste para o trabalho. Se você trabalha em casa, você vai ter que internalizar que tu vai ter que ter um espaço de trabalho. O que algumas empresas estão fazendo, inclusive por questões de custo, implementando o trabalho híbrido. O trabalho híbrido, ele existe no mundo há muitos anos, né? Mas nós aqui nunca tínhamos trabalhado dessa forma. Como é que funciona o trabalho híbrido? Então, durante algumas semanas, o colaborador ele fica em casa, em home office, né? Sim. E uma vez por semana, ou semana sim, semana não, ele presencialmente está na empresa. Tá? Então, isso possibilita as pessoas também a terem algumas atividades, a terem uma flexibilidade de trabalho, porém tem uma entrega de resultado que ela é um pouco mais controlada. Então esse é o modelo que algumas empresas acabaram adotando. Não são todas as empresas que conseguem fazer isso. Tem empresas que você precisa ter as pessoas. Vagas mais estratégicas, eu percebo que quanto mais próximo nós tivermos as pessoas, mais flui o processo de comunicação. Tanto que aquelas empresas mais antigas, né, que todo mundo tinha uma sala fechada, isolada, não existe mais. Espaços abertos. Hoje a gente trabalha com espaços abertos. Por quê? Porque a gente enxerga as pessoas, porque a gente resolve as coisas mais rápido, porque a gente se comunica melhor. Então o trabalho híbrido ainda ele tem esse prejuízo, porque a comunicação ela não flui no mesmo tempo. E a empresa às vezes perde com isso. Mas são novas possibilidades. É verdade. E com esse surgimento aí de novas profissões todos os dias, como é que a gente encara tudo isso? Porque às vezes assusta a quantidade de profissões e a exigência de habilidades que a gente precisa ter. É um pouco assustador, né? Tem uma consultoria que ela mundialmente reconhecida, a Robert Half, enfim, eles divulgaram faz poucos dias, eu acredito faz uma semana no LinkedIn, novas tendências, novas profissões, e daí você olha, meu Deus, quanta coisa nova. A cada semana, né, a cada mês surgem novas oportunidades, o que eu acredito que é muito bom, porque a gente consegue hoje, quando eu escuto de alguém, eu ainda estou me recolocando, eu ainda estou pensando na minha orientação vocacional, ainda não sei o que fazer, e tu vê que tem um mundo gigante na tua frente, de 1 milhão de possibilidades, enfim,
Isso vai ajudar todo mundo a se encaixar. Hoje tem espaço para todo mundo. Hoje tem profissões para todos os gostos. Para quem gosta de trabalhar, quem é mais matutino, quem é mais vespertino, quem é mais noturno, né? Tem profissões para quem gosta muito de computador, para quem gosta muito de pessoas, para quem gosta de moda, para quem gosta de gente, né? Tem profissões para todos os gostos. A questão é eu tentar me olhar, me observar, e eu falo muito disso nos meus treinamentos, o quanto autoconhecimento é importante. Quanto mais eu me conheço, mais eu vou ter clareza do que eu quero e do que eu não quero. E isso vai me abrir muitas portas, porque eu vou conseguir olhar para o mercado de trabalho e entender, bom, isso não é bom, isso me serve, isso não me serve. Inclusive, às vezes, da mesma vaga de você poder olhar para a cultura das empresas. Sim. Porque hoje um psicólogo numa empresa A pode fazer um trabalho completamente diferente de uma empresa B. E se eu souber o que eu gosto e o que eu não gosto, fica mais fácil de eu me posicionar melhor. E isso serve para todas as vagas. É verdade. A gente percebe também que tem acontecido um fator meio que diferente em algumas empresas. Pessoas de certa idade retornando ao trabalho e pessoas muito jovens que não se interessam por essas funções. O que está acontecendo aí? É falta de qualificação? A cabeça das pessoas mudou? Elas já não aceitam aquele propósito de trabalho? É, um pouco das duas coisas, né? Hoje as pessoas têm se aposentado muito jovens, né? Verdade. Muito jovens. E se você não, como a gente fala, que não fez um bom pé de meia, você não vai se manter só com uma aposentadoria. É difícil. Então as pessoas estão se aposentando mais jovens, estão se dando conta de que tudo aumentou de valor, né? Então as pessoas estão voltando para o mercado de trabalho. Primeiro, porque estão ativas, né? Sim. Hoje a gente tem pessoas na faixa de acima de 60 anos muito ativas, mas muito mais ativas que a galerinha que está começando com 20 anos. Então essas pessoas estão ativas e elas se sentem muito melhor trabalhando. Eu mesma, quando eu implanto nas empresas programa de preparação para aposentadoria, eu levo muito em consideração se a pessoa está disposta a seguir, vamos seguir. Vamos trabalhar mais um pouco. E essas pessoas a gente usa no bom sentido nas empresas para que elas atuem como mentoras. Né? O que é um mentor numa empresa? É aquele profissional mais maduro, mais qualificado, que ele vai conseguir conduzir outras pessoas que estão num processo de crescimento. Isso não dá um choque? Duas gerações? Sempre dá um choque, por isso da importância do RH. Hoje um RH numa empresa, uma área de gestão de pessoas, tem que ser estratégico. Fazer folha de pagamento, fazer ali um acompanhamento funcional pontual e só recrutar bonitinho, não te coloca à frente de ninguém quanto empresa. Isso eu costumo falar assim, isso é o básico que qualquer empresa tem que ter. Agora, o que você faz a mais de estratégico para a tua área de gestão de pessoas? Que desde a pandemia, Sandra, a gente teve muito mais trabalho. Né? Muito mais trabalho, muito mais oportunidade. Então essa turma nova que está chegando também, mais jovem, eles chegam com outro pique, mas tem muita gente boa. Eles chegam com uma energia muito boa também, só que a gente tem que conduzir. Por esse motivo que as empresas hoje, que estão fazendo desenvolvimento continuado, que estão treinando as suas equipes, que estão treinando essas pessoas, estão lapidando esses talentos, não tem como dar errado. Não tem como não ser uma empresa bem-sucedida. Aí eu puxo um pouco para as empresas que eu atendo. Eu tenho muito orgulho de todas elas. Porque a gente investe muito em desenvolvimento. Muito, muito, muito mesmo. E se tu investe em desenvolvimento, você investe na parte mais importante das empresas, que são as pessoas. Pois é, e nesse desenvolvimento todo, nesse cuidado, onde é que entra a inteligência artificial? Ela é muito importante, né? Ela assusta até um pouquinho, né? Mas não adianta, aí entra, não adianta você ter ótimos robôs, não adianta você ter tecnologia de ponta, própria inteligência artificial, se você não tem gestão de pessoas. Sim. Se você não tem bons líderes, se você não consegue conduzir esta tecnologia. Muitas empresas que têm muita tecnologia estão com máquinas paradas, porque não tem gente para tocar essas máquinas. Porque um robô, uma máquina, nós temos agora aqui na nossa região, Erechim.
Temos empresas que investem muito, nós temos empresas que investem, assim, milhões em maquinários. Nós temos máquinas de ponta aqui. Só que nós temos a dificuldade de mão de obra. Porque para uma máquina incrível que faz coisas maravilhosas, eu tenho que ter um operador, eu tenho que ter alguém que entenda dela. Então, por mais que toda essa parte tecnológica é muito importante, ela não substitui o ser humano. Podemos dizer que 2023 é um ano de oportunidades? Com certeza, com certeza. A sensação que eu tenho, na verdade, de janeiro, né, que já está findando, né, é que foi um mês de muito trabalho, de muitas vagas, de muito recrutamento, de muito treinamento, né, muito diferente, se eu for te falar, do ano passado. O ano passado, a gente costuma falar aqui, né, que o Brasil começa a funcionar depois do carnaval, né? Se eu te contasse a quantidade de treinamentos que eu já dei, só esse mês, é impressionante. E a gente está falando de uma profissional que está aqui contigo. Vamos então pensar em todas as empresas, tudo que já se fez, mesmo levando em consideração que temos colaboradores de férias, temos ainda empresas validando informações, né, se organizando para uma questão de RH ou até de orçamento, né? Mas o ano iniciou muito a mil, com muita oportunidade. E oportunidade, inclusive, de se qualificar. Tem muitos cursos que estão sendo oferecidos na nossa região. Isso é importante, né? Assim, é só a gente acompanhar vários, enfim, eu não vou citar para não esquecer ninguém, né? Mas assim, é só a gente acompanhar o que está acontecendo. Tem muito curso bom acontecendo. Tem muitas plataformas que desde a pandemia eles criaram de forma gratuita, totalmente online, e elas seguem abertas. Você quer saber mais sobre negociação? Tem uma plataforma maravilhosa só para isso. Só que tu tens que ter o quê? Tempo. E tempo, quando a gente quer, a gente arruma. Porque para aprender meia horinha por dia já ajuda também, certeza, né? Eu fiz um cálculo semana passada, né, com um profissional que eu estou acompanhando sobre leitura. Muita gente perdeu o hábito de leitura, porque a gente fica no celular, a gente usa o nosso tempo, né, por outras coisas. Sim. E eu coloquei para ele o seguinte: 10 páginas por dia, te parece muito? Ele disse: olha, Nadine, acredito que não. Daí eu disse, porque eu ofereci para ele, eu sugeri a leitura de um livro, que é um maior. Ele disse: nossa, nem pensar, eu não vou conseguir. Eu disse: 10 páginas por dia te assusta? Não. Vamos imaginar que você não vai ler todos os dias, né? Esse livro que eu te propus tem 300 páginas. Em um ano você lê. Lendo 10 páginas por dia, não sendo todos os dias. Né? Então a gente consegue. É como o nosso desenvolvimento. Eu gosto muito dessa frase, eu utilizo muito. Se nós melhorarmos, Sandra, 1% por dia, em qualquer coisa, seja no nosso cuidado com a nossa saúde, com a nossa alimentação, com bons hábitos, seja o nosso cuidado com a nossa profissão, o zelo pelo nosso conhecimento, 1% por dia, quanto por cento a gente melhora no ano? É bastante, é outra, né? Pessoa é do outra próximo pessoa. Ano. Então, quando as pessoas dizem, não, imagina, é muita coisa para mudar. Não, gente. É um degrau por dia. É 1%. É 1%. Que no final do ano você melhora 365%. É como se fosse uma nova versão tua. É o caso de emagrecer, né? Tu não vai emagrecer 20 quilos hoje. Mas daqui a um ano, se você cuidar um pouquino por dia, você vai emagrecer. Com certeza, com certeza. E são pequenas atitudes que fazem a diferença na nossa vida, né? Com certeza. E isso está no nosso controle. Isso aí. Nadine, eu quero te agradecer por estar aqui falando hoje sobre esse mercado de trabalho, que ele é fascinante. Quanto mais a gente escuta e conversa sobre isso, mais se apaixona. Parabéns pelo teu trabalho. Imagina, e que esse 2023 seja de muitas contratações positivas, que as pessoas se encontrem nas suas profissões, se realizem pessoalmente e profissionalmente, e você também. Continue com esse trabalho. Não, muito obrigada, Sandra. E assim, uma última fala para todo mundo que está buscando se recolocar também, né? Capricha no currículo. Se você não consegue sozinho, pede ajuda, né? Tem muitas pessoas que vão conseguir te ajudar, e principalmente, né? Olha para o teu comportamento, para a tua condição emocional. Como nós temos muitas oportunidades, esteja num lugar que tu esteja feliz, porque nós temos só uma vida. E o nosso maior presente é o hoje. Então, se a gente puder estar trabalhando em algo que a gente gosta e num local que nós estejamos felizes, não tem como a nossa vida ser pesada. Com certeza. Obrigada. Obrigada.